I'm Chucky. Wanna play a game? What's your favorite scary movie? Kill for mother. Well, familiar. Tear your soul apart. Live or die. Olá e sejam bem-vindos ao Psycho Approved, o podcast que analisa o terror cinematográfico de uma perspectiva psicológica. A nossa paciente de hoje é uma senhora com 77 anos chamada Pearl, uma idosa que, como muitos de nós, se arrepende de muitas coisas que fez ao longo da sua vida e que foi rejeitada vezes suficientes ao ponto de aceitar uma vida que nunca quis para ela mesma. Mas ao contrário de muitos de nós, pelo menos espero eu, esta existência repleta de arrependimentos e amargura acabou por a levar a cometer múltiplos homicídios. Eu estou-me a referir, claro, à vilã do filme X, que foi lançado a 18 de março de 2022, e à sua prequela, a Pearl, lançada a 16 de setembro do mesmo ano. Ambos os filmes foram escritos e realizados pelo Ty West, que até chegou a ganhar um prémio de melhor realizador graças ao Pearl. E estes não foram os primeiros projetos de terror deste homem. O Ty West também esteve envolvido com imensos nomes icónicos deste género. Ele realizou episódios de várias séries de televisão, como a do Scream, o Exorcist, Damn, e ainda realizou uma sequela do Cabin Fever, só para nomear alguns exemplos. No entanto, esta série de filmes acabou por se tornar rapidamente o seu projeto mais bem-sucedido. Tão bem-sucedido, aliás, que até está prestes a receber uma sequela, a Maxine, que sai dia 5 de julho. O X não era suposto receber uma trilogia inicialmente, mas o Ty West e a atriz principal destes filmes, a Mia Goth, gostaram tanto de trabalhar juntos neste filme e de desenvolver a história das personagens que o West começou a trabalhar no guião da prequela enquanto o X ainda estava a ser produzido. E a Mia Goth também teve a oportunidade de ajudar com o guião da prequela, o que explica como é que ela faz um trabalho tão incrível a protagonizar a Pearl. Porque foi ela que a escreveu, logo ninguém entende melhor do que ela. O Ty West desenvolveu estes filmes como uma espécie de análise e estudo dos desejos do ser humano por fama e fortuna e os extremos a que nós podemos chegar para alcançar esses desejos. E cada filme acaba por explorar esse tema de uma perspectiva diferente. Um explora da perspectiva da heroína e o outro da perspectiva da suposta vilã. I'm special. Antes de continuarmos, certifiquem-se que interagem com a plataforma em que me estão a ouvir para se juntarem à seita e ajudem o Psycho Approved a crescer. Comecemos por falar dos eventos de 1979. O primeiro filme, o X, conta a história de uma equipa e elenco de um filme porno que aluga a casa de visitas de um casal de idosos no meio do nada. Só que eles rapidamente descobrem que a dona da propriedade, a Pearl, tem sérios problemas psicológicos. Dito desta forma, o filme parece ser um slasher super simples. Estamos a falar de um grupo no meio do nada a ser caçado por um casal. Mas o que o torna diferente de todos os outros são os temas que explora e as influências por trás da narrativa. O X foi inspirado por um subgénero do terror chamado Psycho-BD. Eu por acaso não conhecia este termo, mas ele refere-se a filmes em que mulheres mais velhas ou mesmo idosas são os vilões da história devido a um desequilíbrio mental, geralmente ligado à perda da sua juventude, e então decidem aterrorizar os outros. Este género de terror foi criado originalmente pelo clássico Whatever Happened to Baby Jane, um filme em que uma já envelhecida atriz atormenta a sua irmã paraplégica. When I was on the stage, you had to depend on me for everything. Even the food you ate came from me. Now you have to depend on me for your food again. So you see, we're right back where we started. Why are you doing this to me? Why? Os filmes que caem neste subgénero de terror são constantemente alvo de críticas por estarem a explorar o preconceito que existe sobre envelhecimento e as pessoas acharem que contribui para o problema. No entanto, se pensarmos bem, todos os filmes de terror exploram medos e preconceitos que existem na sociedade de certa forma. Os críticos gostam de dizer que este tipo de filmes humilham as atrizes que interpretam estes papéis, mas a verdade é que, graças a este tipo de filmes, muitas atrizes ao longo da história do cinema tiveram a possibilidade de continuar as suas carreiras numa idade mais avançada, o que não seria possível de outra forma. No entanto, o X não utiliza uma atriz de idade para a Pearl. A Mia Goth, a atriz que interpreta a personagem principal, a Maxine, também interpreta a vilã principal. E a atuação dela neste papel é tão incrível que é provável que muita gente nem sequer tenha reparado ao ver o filme pela primeira vez. O que também ajuda é a maquilhagem, porque de acordo com a atriz, eles demoravam pelo menos 10 horas só para terminar.
E eu adoro este detalhe porque ajuda a passar a mensagem de que a Pearl e a Maxine são praticamente a mesma pessoa, só que em fases de vida diferentes. A Maxine é uma atriz a tentar alcançar fama enquanto ainda é jovem, e a Pearl é uma mulher já de idade, amarga e rancorosa por nunca ter alcançado esse mesmo objetivo quando era mais nova. Basicamente, a Maxine vê o seu pior pesadelo na Pearl, e a Pearl vê aquilo que ela perdeu e que daria tudo para recuperar na Maxine. Everybody likes sex. But we're just not afraid to admit it. Queer, straight, black, white. It's all disco. You know why? Because one day, we're gonna be too old to fuck. And life's too short, if you ask me. Para mim, a Pearl é uma das personagens mais trágicas do terror cinematográfico, ao lado de uma das minhas vilãs de terror favoritas, a Carrie. O X não nos dá muitos detalhes sobre esta personagem, sem ser que ela vive a sua vida em arrependimento e com saudades de ser jovem e com a vida toda pela frente, tal como a Maxine. Mas a prequela conta-nos como é que esta mulher se tornou na lunática homicida que nós conhecemos no X. One day the whole world's gonna know my name. A Pearl cresceu na quinta dos pais durante uma pandemia em 1918, com uma mãe controladora e psicologicamente abusiva e um pai doente que precisava de cuidados constantes, enquanto que o marido a deixou quando se alistou para o exército e foi chamado para combater na Primeira Guerra Mundial. Este facto deixou a Pearl com um sentimento de abandono por parte do Howard, o marido. Quando ela o conheceu, a Pearl sabia que ele vinha de boas famílias e que podia ser o bilhete dela para fugir da quinta dos pais e ter uma vida confortável. Só que o que ela não sabia é que o Howard queria manter uma vida simples com ela na quinta, longe do luxo com que ele cresceu. Então, a única escapatória que restou à Pearl desta realidade sombria em que ela vivia era o mundo do cinema. Ela sonhava em tornar-se uma estrela um dia que lhe permitisse atingir fama e fortuna suficientes para poder escapar de onde veio. Ela vivia uma vida de opressão e isolação, em grande parte devido à mãe dela, que não apoiava o sonho que ela tinha e acreditava que elas tinham de ser realistas para sobreviver ao mundo que as rodeia, repleto de guerras e pandemias. Que, se pensarmos bem, é uma realidade estranhamente familiar, tendo em conta tudo aquilo que se tem passado no mundo esta última década. E para além de tudo isto, a Pearl sempre teve um lado que sentiu a necessidade de esconder, com medo que as outras pessoas pudessem considerá-la diferente. Tendo isto em mente, e ao engarrafar os seus desejos e ambições para manter a sua mãe satisfeita, a Pearl acaba por nos mostrar como é que a supressão de uma parte das nossas vidas só para passarmos uma imagem de normalidade pode ter graves consequências no nosso psicológico. O homicídio tornou-se numa espécie de escapatória para a Pearl. Ela começou com animais pequenos, tal como muitos serial killers. Matar dava-lhe um sentimento de controle que ela sentia não ter de outra forma. Então, a certo ponto, ela chegou à conclusão que era a única maneira de remover os obstáculos que a impediam de seguir os seus sonhos. E é esta escuridão dentro da Pearl que inevitavelmente a leva a pegar fogo à mãe, a trancá-la na cava, onde ela a deixou a sofrer durante dias até eventualmente morrer. I want you to remember what it feels like. Because that's how I felt every time you looked at me. E um destino não muito diferente esperava o pai dela também. Apesar da Pearl adorar o seu pai, ela nunca ia ser uma estrela se fosse forçada a ficar na quinta para cuidar dele. Então ela acaba por chegar à conclusão que tem de o sufocar até à morte. Thank you for everything. E agora que o seu caminho está livre, a Pearl sentiu que podia finalmente seguir o sonho de se tornar na estrela que ela sempre quis ser. E depois de tudo o que ela enfrentou, e mesmo com os atos horríveis que ela comete ao longo do filme, por algum motivo nós ainda estamos do lado dela e queremos vê-la suceder. Ela finalmente se permitiu atingir o seu sonho e vai até uma audição com a cunhada dela, a Mitzi, onde ela acaba por ser rejeitada. Não por falta de talento, mas porque os diretores dessa audição lhe dizem que já tem centenas de outras raparigas iguais a ela. Por outras palavras, tal como a Pearl, existem milhares de outras Pearls pelo mundo fora, com sonhos e ambições iguais aos dela, mas que nunca vão conseguir chegar aonde querem e estão destinadas a viver e a morrer na vida normal em que cresceram. Ela finalmente se permitiu tentar atingir o seu sonho de se tornar uma atriz e falhou. Não porque ela não tinha talento, mas por ser quem é. You don't understand underneath this. É a este ponto que a pouca sanidade mental que restava da Pearl é destruída por completo. E a Mia Goth faz um excelente trabalho nesta parte do filme. Ela faz um monólogo de 6 minutos seguidos, sem cortes, que expõe tudo aquilo que a Pearl sente em relação ao seu passado, presente e futuro. A Pearl revela que se sentiu abandonada pelo marido quando ele foi para a guerra, que ela tem um enorme complexo de inferioridade, causado em grande parte pelos anos de abuso psicológico vindos da sua mãe,
e ela claramente sente inveja de pessoas como a Mitzi, a irmã do marido dela, que nasceram com todas as vantagens que ela nunca teve. Do people like you ever feel this way? I figure you don't. You seem so perfect all the time. Em certo ponto, o seu monólogo com a Mitzi é quase como se ela estivesse a falar diretamente para nós, o que acaba por tornar este momento ainda mais perturbador e envolve-nos no que está a acontecer. Só que nós sabemos, graças ao X, que não há esperança para a Pearl, que o destino dela é viver e morrer naquela quinta. Ela acabou por aceitar que a sua mãe tinha razão e que este é o seu destino. E num último ato de fúria e ressentimento, ela mata a Mitzi, a rapariga que tinha tudo aquilo que a Pearl gostava de ter. Este último homicídio simboliza a morte dos sonhos da Pearl. É o momento em que ela aceita a sua realidade e a ideia de que nunca vai ser ninguém. Pode não ser a vida que ela quer, mas é a vida que ela sente que merece a este ponto. Please, I'll do anything you want. It's not about what I want anymore, Mitzi. It's about making the best of what I have. E a cena final do filme mostra-nos como é que ela decide viver o resto da sua vida, escondendo toda a sua dor e sofrimento por trás de um sorriso falso, tal como muitas pessoas na vida real. A expressão dela enquanto os créditos começam diz tudo aquilo que precisamos saber sem ela ter de dizer uma única palavra. Em conclusão, a história da Pearl reflete o medo que muitos de nós temos. Tal como a Pearl, todos temos sonhos ou ambições, e não há nada mais aterrorizador do que a ideia de viver o resto das nossas vidas sem os atingirmos. De viver uma vida sem significado e insatisfeitos, consumidos pela ideia do que podia ter sido. De morrermos aos poucos, sem atingir nada. Sometimes I wake in the middle of the night and the fear washes over me, because what if this is it? What if this is right where I belong? Failure. Saltando 60 anos à frente, a Pearl acaba por viver o resto dos seus dias na quinta com o marido, que nós assumimos que acabou por ajudar a Pearl a cobrir os assassinatos dos pais dela. Nós nunca recebemos uma explicação específica, no entanto é preciso ter em consideração que o Howard tinha acabado de chegar da Primeira Guerra Mundial. Uma guerra onde ele provavelmente viu e fez coisas que o marcaram para o resto da sua vida. A única coisa que provavelmente o manteve motivado foi o pensamento de voltar a ver a sua mulher, mesmo que ela tenha dado em doida enquanto ele esteve fora. Ele acabou de voltar de um acontecimento traumático e só quer voltar a algo que seja o mais próximo possível da normalidade, mesmo que isso envolva encobrir os crimes da Pearl. Só com o passar dos anos, o Howard já não consegue satisfazer a Pearl como antes, por causa de problemas cardíacos. Enquanto que a Pearl viveu mais de 60 anos numa vida que nunca quis, e agora já é demasiado velha para fazer o que quer que seja. Então não é de estranhar que, ao ver uma jovem como a Maxine, que é tão parecida a ela quando era mais nova, tanto a nível físico como a nível de sonhos e ambições, que ela acaba por desenvolver uma obsessão macabra com a rapariga. Ela vê na Maxine algo que ela perdeu e, por sua vez, a Maxine vê o seu pior pesadelo, algo que ela tem medo de se tornar, uma mulher velha e amarga que nunca atingiu os seus sonhos. Ao presenciar a produção do filme porno da Maxine, a Pearl é relembrada de tudo aquilo que ela perdeu com o passar dos anos. Ela quer voltar a sentir-se jovem, e se há algo que a faz ter esse sentimento a este ponto, é matar gente, tal como nos bons velhos tempos. My Nana gets confused sometimes as well. I learned all about it. Believe it or not, I even thought about becoming a nurse one day. I don't need a nurse, bitch. A única sobrevivente deste filme é a Maxine, que acaba por matar a Pearl. I will not accept a life I do not deserve. A sua fuga da quinta simboliza não só a sua sobrevivência, como a morte da ideia de que ela vai ser só mais uma. Que ao contrário da Pearl, a Maxine vai alcançar os seus sonhos e ser uma estrela. Now that's what I call divine intervention. Ela pega numa carrinha e conduz para fora da quinta e em direção à sua sequela. The past ain't finished with you. It's gonna keep knocking at your door. O novo filme deste franchise vai sair em breve e vai ser todo sobre a Maxine. Apesar de ser a Final Girl, nós não temos muitos detalhes sobre ela. O X revela no final que ela vem de uma família extremamente religiosa e que, tal como a Pearl, quis escapar e criar uma vida melhor para ela própria. E que tem basicamente as mesmas ambições de fama e fortuna que a Pearl em tempos teve. Take it from me. Letting outdated traditions control how you live your life will get you nowhere.
I don't know about you, but I got better places to be than where I came from. Amen to that. Existem imensos caminhos diferentes que o novo filme da trilogia pode seguir. E o realizador prometeu-nos que o filme Maxine será completamente diferente da Pearl, tal como a Pearl foi completamente diferente do X. E eu adoro quando um franchise faz isto, porque seria bastante fácil continuar a copiar uma fórmula que resultou e continuar a fazer dinheiro com ela até as audiências eventualmente se cansarem. No entanto, esta é sem dúvida a melhor maneira de manter o interesse do público, que é dando sempre algo novo e inesperado. É que mesmo com o trailer é difícil dizer qual é o rumo da história da Maxine. Eu quero acreditar que ela não vai ter o mesmo destino que a Pearl teve e que vai conseguir atingir os seus sonhos. No entanto, é importante ter em consideração que estamos a falar de uma trilogia de terror que explora a ideia de como o desejo de fama pode ser destrutivo. Please, I'm a star! Portanto, nunca é bom ir ver um filme de terror à espera de um final feliz. O terceiro filme vai se passar 6 anos depois do X, em 1985, e vai trazer um serial killer real para a narrativa, o Richard Ramirez, também conhecido como Night Stalker. Um assassino que operou em Los Angeles durante 1984 e 1985 e que acabou por ser condenado à morte por mais de 15 homicídios. Mas eu vou falar mais dele no episódio que vou dedicar à Maxine quando o filme sair. Este filme claramente vai explorar a ideia da Maxine tentar sair do mundo pornográfico para perseguir uma carreira em Hollywood com o objetivo de não ter o mesmo destino que a Pearl. E eu gostava que o passado religioso dela também fosse um bocadinho mais explorado neste filme e que nos mostrassem os perigos do extremismo religioso, só mesmo para dar mais profundidade à personagem. Do tipo, da mesma forma que a Pearl foi controlada toda a sua juventude pela mãe, que o mesmo tenha acontecido entre a Maxine e o pai dela. Pelo menos na minha opinião eu acho que seria um ângulo interessante. E ao mesmo tempo eu sei que este filme é uma sequela e não uma prequela, mas eu acho que seria muito estranho eles darem-nos informação sobre o pai da Maxine no primeiro filme se eles não planeassem fazer alguma coisa com a ideia. Mas bem, da última vez que eu elevei as minhas expectativas com um filme de terror que eu fui ver aos cinemas, acabei por me desiludir bastante. Portanto, eu só espero que a minha experiência para o mês que vem seja melhor do que com os Strangers. Mas para descobrirmos o que o futuro aguarda a Maxine, vamos ter de esperar até ao lançamento do seu novo filme, a 5 de julho de 2024. Obrigado por se juntarem a mim para mais um episódio do Psycho Approved. Este franchise, apesar de ser bastante recente, foi tão bem construído que é quase impossível não considerar a Pearl um ícone de uma nova geração de terror cinematográfico. Como eu já mencionei em outros episódios, raramente os Oscars reconhecem a arte dos filmes de terror e este filme é o melhor exemplo disso, porque a Mia Goth faz um trabalho incrível como a Pearl e devia ter sido reconhecida pelo seu trabalho. Aliás, o X tem a Jenna Ortega, que é uma Scream Queen icónica desta geração. Portanto, o facto de eu estar a elogiar a Mia Goth quando temos a Jenna Ortega mesmo ao lado dela, diz tudo sobre a performance dela. Mais uma vez, eu quero agradecer a todos os que me ouvem todas as semanas, porque ter um projeto deste género nem sempre é fácil e uma pessoa às vezes fica desmotivada e sente que é só mais um que para aqui anda, mas honestamente, agora que eu já tive o trabalho e a coragem de começar, não vai ser agora que eu vou desistir. Quero pedir mais uma vez, por favor, interajam com a plataforma em que me estão a ouvir para me ajudar a crescer. Portanto, não se esqueçam de subscrever e deixem um comentário com as vossas teorias sobre o que acham que vai acontecer na Maxine. Como sempre, eu volto na próxima quarta-feira com um novo episódio, visto que junho é Pride Month e eu vou cobrir filmes com temas ligados, ou pelo menos relacionados à comunidade LGBT, e o da próxima semana vai ser um dos maiores franchises do terror cinematográfico de todos os tempos e um dos meus favoritos, A Nightmare on Elm Street. Eu vou cobrir as inspirações dos filmes, as mensagens por trás da narrativa e a história de Freddy Krueger ao longo dos 9 filmes. This is it, Jennifer. Your big break in TV. Welcome to prime time, bitch. Portanto, por hoje é tudo. Obrigado por me ouvirem. And this message was Psycho Approved. What did I do wrong? Nothing. Calm down. No! Why are you leaving me if I didn't do anything wrong? I don't understand. I thought you liked me! I do like you. I just... Tell me the truth! Why are you leaving me? What did you see? Why did you change? You're scaring me, Pearl.